de modo acidental, intencional, inadvertido, deliberadamente, por palavra ou ação, nesta encarnação ou em outra encarnação, para todo filho de Israel, que ninguém seja punido por minha causa, seja a tua vontade, ó Senhor meu Deus, Deus de meus pais, Mas viram a palavra? Nesta encarnação ou noutra. Então tem que ser omitido, porque está falando de reencarnação. Porque não vão destruir um texto escrito pelos homens santos. Então vamos omitir. E a palavra reencarnação é esta palavrinha sublinhada aqui, ó. Ben Gigush, Ze Ben Gigush. Essa palavra não expressa ressurreição da carne. Ela expressa retornar, reviver, revoltar, voltar. Ressuscitar significa voltar, que em latim é renatum, retornar, renascer. Mas essa é uma prova muito simples do que Jesus falou para ele. Jesus não disse para ele assim: mas tu és doutor lá no Sinédrio, no templo, está duvidando do que eu estou te falando? Mas, gente, é muito complicado. Sabe por que é complicado? Primeiro, porque vocês viram que ele procurou Jesus à noite. Quando ele procurou à noite, ele já procurou à noite porque ele queria se ocultar, não foi? E olha bem que interessante. Mas a casa de João Marcos e da sua mãe estava lotada de pessoas. Jesus não podia ficar falando, sim, não, é isso que eu estou te falando. Ele precisava falar de uma forma que não ferisse aquelas pessoas que ainda estavam melindradas com o sentimento de seita. Então ele falou com ele, explicou, fez de tudo para ele entender o que ele estava querendo dizer. Isso é uma verdade. Tem uma historinha que conta que uma mulher muito rica, muito bonita, e ela fez regressão de vidas passadas. Aí disseram para ela que ela foi a rainha Maria Antonieta da Espanha. Ela botou aquilo na cabeça. Porque ela estava espírita, ela não é espírita. Porque existem pessoas que estão espírita e existem aqueles que são. O que é isso que o Marcos está falando? Quem está espírita é simpatizante, frequenta a casa, entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou na pessoa. A pessoa ainda não é espírita, porque ela não compreende o espiritismo ainda. É como aquele macaquinho que pega o coquinho e fica brincando com o coco, com a noz e morde tudo. Aí ele cansa, rejeita. Aí o macaco velho, experiente, pega a noz, quebra e saboreia o fruto interno. É preciso quebrar a noz através do estudo. Mas voltemos à mulher. E ela botou aqui na cabeça que ela era a rainha Maria Antonieta, e ela leu a história da mulher, e a mulher não era daquelas muito boazinhas, mandava cortar a cabeça de todo mundo. Aí ela foi procurar o Chico Uberaba, chegou lá, e o Chico lá, bonzinho, quietinho, sentadinho, aquela fila, só isso já provava que ela era a rainha. Ela viu a fila, passou na frente. Chico! O Chico deu uma olhada, sim, minha filha. Chico! Eu vim aqui para você falar para mim uma coisa. Se eu fui ou não fui a rainha Antonieta lá da Espanha, que fiz uma regressão e falou assim, eu sou ou não sou? As pessoas já ficaram com o ouvido aguçado, né? Falaram, nossa, né? Aí o Chico olhou para ela e falou, olha minha filha, deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras já foi tudo para o céu. O Chico não usou o conceito reencarnação, mas ele não falou da reencarnação? É uma forma delicada de não ofender a moça, né? Porque foi ali. Mas nós temos, eu disse, 7 razões para crer na reencarnação. A primeira de todas é esta aqui. Abraão e a misericórdia divina o consola. Nos textos originais está como está aqui. E está também na nova tradução de João Ferreira de Almeida e na Bíblia de Jerusalém. Nas outras foi mudado o texto para harmonizar com a doutrina da vida única.
Está na Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 15, versículo 15 a 16. Olha a conversa de Abraão com Deus. E o anjo, né? É o anjo representando Deus falando com Abraão. Tu, porém, irás a teus pais em paz. Serás sepultado após boa velhice. Ponto. A quarta geração voltará aqui, porque não se completou a medida do pecado do amorreu até aqui. Ué, mas aonde está falando da reencarnação aí? Totalmente. Totalmente. Mas se eu não contextualizar e não entender o texto, eu não vou entender. Abraão, quando teve esse diálogo, ele já tinha 80 anos. Os pais deles, já tinha desencarnado há muito tempo lá na Mesopotâmia. Lembra que ele deixou a família e foi embora? Porém, ele já estava com 80 anos, não tinha tido o primeiro filho dele, nem constituído. Ele estava num pedaço de terra que chamava Cananeia, dos cananeus. Lembra? E esse povo amorreu dominava a parte sul de Israel, onde é Idumeia, Judeia. Veja o que ele está dizendo para ele. E esse rei dava trabalho, perseguia o povo hebreu, prendia, escravizava. Por isso o anjo disse para ele: tu, porém, irás a teus pais em paz e serás sepultado após boa velhice. Ir aos pais dele, voltar para o mundo espiritual, já que os pais dele estão mortos, não está? E depois diz para ele: na quarta geração voltará aqui. Mas como ele pode voltar na quarta geração 400 anos depois, já com 80? Volta, gente. Volta e combate todos os reis amorreus e vence. Na quarta geração, quem é que nasce e que liberta depois de 100 anos, mais ou menos? O povo hebreu já não tem Abraão mais. Ninguém viu Abraão ressuscitar dos mortos. Lembra da história que Jacó tem 12 filhos, e aí vai todo mundo para o Egito, José. O povo não está lá? Pois muito que bem. Nasce depois de 300, 400 anos, quem? Moisés. Moisés pega o povo todo, volta, e o primeiro rei a ele vencer é os reis dos amorreus. Acaba com aquele povo. Não precisava fazer isso, né? Mas fez. Compreende? Esse texto, algumas igrejas tiveram a petulância de colocar entre parênteses aqui, e os teus parentes voltarão na quarta geração. Não sei de onde eles tiraram isso. Mesmo que fosse os teus, a promessa não é para os parentes. Não está claro o texto? Para Abraão. Esta é a primeira. A segunda é magnífica. A segunda, nós vamos ver Moisés e a justiça divina. Nos 10 mandamentos, no livro Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Olha que interessante. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, talhada, nem figura alguma do que está acima no céu, nem abaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não lhe prestareis culto soberano. Por quê? Porque eu sou